Olá, sejam bem-vindos ao canal Psicólogas no Divã. Hoje nós vamos trazer para vocês a análise de um filme incrível, um filme maravilhoso que é Voltando a Viver. Mas antes, se você não tiver inscrito no nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho para receber as novidades, as notificações aí de tudo que vai acontecendo. Nós vamos fazer a leitura deste filme tão maravilhoso, né, Lu, que é o Voltando a Viver. Este filme é um filme baseado numa história real, e os principais ali são, é um marinheiro, que vai ser a história dele, né, eu acho que ele que é o protagonista desse filme, é a história dele, deste marinheiro, e tudo que ele viveu, enfim, e do psiquiatra. É em cima disso que a gente vai fazer a leitura. O filme se baseia ali numa história real, e vai, girando o tempo inteiro nesta relação e na história deste marinheiro. É um filme que vale muito a pena assistir, quem ainda não assistiu. Eu amei este filme. É maravilhoso esse filme, né? A gente ficaria aqui muito tempo, né, Udais, falando sobre tudo que a gente pensou, tudo que a gente sentiu, né? Tem tanta coisa para falar, mas acho que a gente vai passar por alguns temas que são, acho que os principais, né, para gente analisar. E eu começaria falando, Darcy, do que chama atenção logo no início do filme, que é o comportamento desse marinheiro, né? Que é um comportamento explosivo, né? Ele é uma pessoa raivosa, que se envolve, né, em brigas, em confusões, né? Acaba se colocando nessas situações. Eu acho que logo no início do filme a gente já percebe quem é essa pessoa, né? Como é o comportamento dele. É, eu acho que o decorrer do filme é em cima disso, a gente vai entender por que ele é essa pessoa assim. Isso que é muito interessante, né? Porque este comportamento dele de agressividade, né? Ele está na Marinha e lá ele briga com todo mundo. Ele está sempre metido em briga. O filme, ele logo no início, ele vai trazendo isso. Ele está sempre metido em briga, e por isso ele é mandado, obrigado a passar pelo psiquiatra, que é aí que ele conhece o psiquiatra, né? E é aí que a história começa a desenrolar, a partir deste primeiro contato com o psiquiatra. E ele chega no psiquiatra extremamente resistente. Tem alguns pacientes que chegam assim para a gente, eu não sei se a Uhum, este uhum. ponto, né? Porque ele é claro, eu não vou falar. Eu não vou Nem sempre o falar, né? paciente diz isso para gente, né? Não, eu não vou falar, ele É, não é, fala, né? é, Ele tem é. essa resistência, né, para se Sim, vincular, mas ele chegou mas eu extremamente não, resistente. ele deixa claro, né? Ele já deixa claro, porque inclusive ele é essa pessoa, né? Ele tem esse comportamento eh, de não se envolver, né? De não se vincular, ele se isola, ele faz questão de ser agressivo, né? Então, o que a gente percebe, né, Eudais, é que tem uma história ali, né, que é a história de vida dele, não que isso justifique um comportamento, não é isso, mas isso explica, né? A gente começa a compreender esse comportamento dele a partir da história que a gente começa a descobrir ali no filme, né? Porque essas resistências, né, assim, nós temos muitas defesas, todos nós temos, né, Lu? Toda essa resistência que acaba acontecendo, que as pessoas têm, e muitas vezes as pessoas chegam no consultório com de uma forma defensiva, e é algo super natural, porque você chega para falar com alguém que é estranho ali, e você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem é essa pessoa, como que ela vai receber, tem medo de julgamento, tem muitas coisas. Então, tem algumas que chegam muito mais resistentes, outras que chegam menos resistentes. Mas, quando a gente pensa na história dele, quando ele vai buscar não, que ele não foi, primeiro que ele foi obrigado a buscar este psiquiatra, a ir, era
Ele tinha que ir, porque ele, além de tudo, ele já tinha sido rebaixado, né. Uhum. É, teve essa história, ele foi rebaixado e na marinha, e ele precisou foi mandado, obrigado a buscar o psiquiatra, porque se ele não fizesse isso, ele seria cortado, pelo que eu entendi, era isso. Então, além de tudo, ele fez isso, mas por trás dessa resistência que ele tinha ali e algumas pessoas têm, tem toda uma história, tem toda uma história. Porque ir ali no psiquiatra, você precisa falar sobre coisas que você nem sempre quer falar. E às vezes esse querer não é nem consciente, às vezes querer ou não querer. Alguns são tá ali bem consciente, mas às vezes não. Mas, entrar em conteúdos que você não às vezes não é algo que você quer, é algo que assusta, é algo que dá medo, muitas Uhum. vezes. Uhum. Então é algo complicado. Você precisa ir criando até um vínculo ali com a pessoa para você conseguir se abrir, conseguir falar. E ele tem uma história de vida que dificulta isso. Como que ele vai confiar? Porque é difícil confiar, né? E aí tem um outro ponto também, né, o Darcy, tem essa dificuldade de se abrir com o outro, né, com um estranho, e a dificuldade de entrar em contato com essas feridas, né? Porque a gente vai entender aqui, falando da história de vida dele, que tem uma criança ferida ali. Então, quando ele fala para o outro, né, quando ele conta para o outro dele mesmo, ele também está tocando nessas feridas. E são feridas abertas, né? A gente vai ver ali que é uma história de abandono, de violência, de abuso. Então, além dessa dificuldade do vínculo, né, de se abrir, é também se ouvir, né? Ouvir, tocar nessas feridas que estão ali sangrando ainda. Tem uma criança muito ferida ali, né? É isso mesmo. Muito ferida. E, assim, ele é uma pessoa que logo quando ele chega, mesmo depois de toda acho que no primeiro contato que ele teve, né, antes dele falar: "Não quero falar nada", ele conta que ele até é interessante que ele diz assim, pergunta, né, sobre de onde ele é, onde ele nasceu, quem são os pais, ele diz que ele não tem pai nem mãe. É interessante que ele fala: então como que você surgiu?", Então, isso é um né. fenômeno, né? É um É, fenômeno. "Como você surgiu se você não tem nem pai nem mãe?". E aí ele Uhum, conta que o pai morreu um pouco antes dele nascer, né, um pouco antes dele nascer, e ele nasceu dentro de uma prisão. E aí ele nasceu dentro da prisão, ele não sabe nem o motivo da mãe estar presa, e ele foi retirado e foi para um abrigo, sei lá, um temporário, alguma coisa assim, para ficar esperando a mãe, porque era para a mãe ter ido buscar, mas ele fica uhum, 2 anos ali e a mãe não aparece. E aí ele é mandado para adoção e é adotado por uma família, onde ele sofre muito nessa família, né, porque ali tem muita violência física, emocional, principalmente a violência psicológica, acho que ali ficou bem forte, né, nesta uhum, família. E aí, esse abandono é muito presente na vida dele, né. E e a falta de confiança. E a falta de uhum, confiança, por quê? Porque ele sofreu demais ali nessa família, nessas relações. E como que ele vai confiar em alguém e se entregar numa relação? Ele não uhum, consegue. E ele vive na defesa, e acho que isso que é muito interessante, né, Lu? Porque ele vive numa defesa muito grande. Esse comportamento violento é um comportamento defensivo. Que aí logo no início, Lu, não sei se você lembra quando ele começa que ele tem aquela briga com o marinheiro, que é por isso que ele é rebaixado, o cara chega nele, né, e fala: "O que que é isso no seu rosto?", né. Não fica claro o que estava acontecendo ali, se o cara estava sendo racista, se o cara estava o que que estava acontecendo. Não deixa nada claro, a gente pode imaginar um monte de coisa ali uhum, por este comportamento. Só que
o que fica muito claro é a defesa, ele está o tempo inteiro se defendendo, ele está sempre esperando uma paulada de alguém. E aí ele não consegue se relacionar, porque nas relações, as pessoas que se aproximam dele, ele está esperando receber paulada. Ele não sabe receber afeto, ele não sabe receber. Então, mesmo se alguém, que talvez não fosse o caso desse cara, mas se alguém chegar para falar alguma coisa boa, vai ser difícil ele receber, Uhum, porque ele está na defensiva, ele está se defendendo o tempo inteiro, porque a vida inteira ele recebeu isso. Então, uhum, ele age de uma forma agressiva, mas essa agressividade é uma forma de defesa, porque ele está esperando sempre um ataque de alguém, uhum. não é? E assim, por que que o psiquiatra seria alguém diferente? E sabe o que que me veio um pouquinho aqui, te ouvindo, né? Pensando que ele sofreu, né? Tanta agressividade, tanta violência, né? E parece que ele acaba se tornando também um agressor, né? Ele acaba se tornando também um agressor, uma pessoa violenta, né? Então tudo aquilo que ele viveu, né? Isso é interessante, né? Interessante no sentido de chamar para o interesse mesmo, não que isso seja bom, mas é interessante isso, como aquelas pessoas que viveram, né? Num ambiente violento, né? Que foram agredidas, que foram abusadas, como elas passam a ser também, né? O Abusadoras ou abusador, agressivas, o né? abusador. Isso é muito Uhum. comum, né? Quando a gente olha o abusador e você vai olhar a história de vida dele, ele aprendeu isso, tem um É. aprendizado, né? Isso ficou uma marca ali na Uhum. vida dele. Então, eu Uhum. não vejo como ele como uma eu não sei, posso até estar errada, mas eu não percebo nele, Lu, um aprendizado no sentido, assim, de eu entendo que esta é a forma com que se relaciona. Entende o que eu quero dizer? Porque tem algumas pessoas que, por exemplo, eu aprendo que amar é bater, né, típico abusador. É assim: "Ai, te bato porque eu te amo". Eu cresci ouvindo isso, então eu passo a fazer isso porque Uhum. foi aquilo que eu Uhum. aprendi, né. Uhum. No caso dele, ele se tornou um abusador, mas eu não entendi ele como uma pessoa que aprendeu que é assim que se relaciona. Ele se tornou um abusador como uma forma de Para se defesa, proteger. para Uhum. se proteger. Então ele passou a atacar, Uhum. né, foi uma forma de Sim. defesa ali, porque ele está esperando ser agredido o tempo inteiro. Ele não sabe receber de outra forma, então como uma forma de É. defesa. Mas o que você está dizendo é muito, muito interessante mesmo, porque o quanto ele se tornou o abusador. A forma como ele Uhum. lida com as pessoas, a forma como ele trata as pessoas, ele é extremamente agressivo, Uhum. Uhum. extremamente agressivo, né. Isso é É. bem interessante, né, assim, o movimento, a coisa como acontece. Uhum. E tem uma coisa também que, assim, é muito interessante, né, que, assim, ele, essa coisa do abandono. Ele foi abandonado pela mãe, que nunca foi buscar, né, aí ele vai para uma família onde ele é tratado da forma como ele era tratado, porque, pra quem não assistiu, acho que tem que assistir, mas ele era muito maltratado ali, tinha uma violência psicológica muito forte, inicialmente uma violência física também, ele era chamado de negro, negrinho, ninguém chamava pelo nome, sendo que todos eram negros, né. Uhum. Uhum. Todos ali eram negros, mas era colocado um dos irmãos também adotado era mestiço, né, que ele tinha o pai branco, então eles colocavam ele como superior, como ele fosse melhor porque o pai era branco, então era cheio de preconceito, então um tratamento muito ruim. E a criança, ela vai absorvendo isso e ela vai aprendendo isso e se colocando nesse lugar de menor, né, acreditando que ele realmente é menor, que ele realmente é ruim, que a cor dele também é uma cor ruim, enfim, eu imagino que isso deve ter deve ter acontecido com ele. E
E ele abandonado o tempo inteiro, inclusive ele tinha um grande amigo que depois, lá no decorrer do filme, lá para frente, vai falar que ele também perdeu esse amigo, então ele vai mostrando que ele teve muito abandono, o pai que morreu antes dele nascer, a mãe que foi para a prisão e depois nunca foi atrás dele, enfim, isso tudo que vai mostrando com ele são os abandonos e outros que a gente também não sabe se teve, né? Durante a vida. E aí a pessoa, quando sofre tanto abandono, o que que acontece? Ela fica com uma dificuldade muito grande de se vincular ao outro por medo de ser abandonada. Então, ela já tem as suas armas, vamos dizer assim, é aquela pessoa que tem um muro. Eu vejo muita gente desse jeito, né? No consultório chega muita gente Uhum, que tem um muro nas relações, é uma barreira muito grande nas relações, onde não permite que o outro chegue e ele também não sai. Às vezes eu falo assim, vamos tirar pelo menos uma pedrinha ali, um tijolinho deste muro, para a gente pelo menos dar uma olhadinha, porque é muito grande e esse funciona como uma defesa. E muitas vezes eu não vou me vincular, eu não vou me relacionar com o outro, e isso acontece na relação, talvez com a namorada, que ele, né, como era difícil, porque ele tem medo de perder, ele tem medo de ser abandonado. Então eu abandono antes de ser abandonado. Eu uhum, acabo, né, ou tendo comportamentos, tendo ações que vão levar ao fim dessa relação, entende? Para comprovar é isso. que o outro não é bom ou que eu mesmo não Uhum, sou bom. E uhum, isso vai uhum, acontecendo o tempo inteiro. uhum, E normalmente isso acontece pelos abandonos, e quando falo abandono, não necessariamente é porque a mãe, são as rejeições que tem, porque às vezes é criado pelo pai e a mãe, mas com muita rejeição, onde a criança se sente preterida o tempo inteiro, e ela cresce com essas lógicas que a gente vai dizendo, né? Onde não é nem lógica, ela vai crescendo com essas crenças, né, dentro dela. uhum. E ele tem, além do abandono, né, e da rejeição, ele tem essa questão do abuso, né? E a cena, né, quando mostra, quando vai falar, né, que ele era uma criança que sofria abuso, é exatamente no momento em que essa mãe adotiva sai de casa, né, com os outros dois, os irmãos, e ele fica, né? Então a mãe sai de cena, sai da casa, ele fica ali sozinho, e é nesse momento que vem aquela prima que mora ali junto, né? Que era uma abusadora e que abusa dele. Então, não sei, essa cena ficou muito assim para mim. Ele, além do abandono, ele ainda sofre esse abuso, né? Ele está Que sozinho ali, é, uma criança de então, seis o que é, anos. Lu, a falta de cuidado, não é? A gente não Sim. pode entender que essa coisa da mãe ter saído, a mãe, não era mãe, mas aquela mulher ter saído e deixado ele ali, pode chegar como uma falta de cuidado, não é? Uhum. Sim. Sim. Que assim, não quero, é, não quero ser leviana, vai com o que eu vou falar, né? Mas quando a gente fala de questão de abuso, em crianças, tem muito essa possibilidade também de quem está ali cuidando, né? Meio que fechar os olhos para isso, né? Assim, não querer ver mesmo o que está acontecendo, né? E essa pessoa, que eu falei mãe adotiva, porque, né? Mas essa mãe adotiva mesmo, né? Ela ia prestar atenção nisso, né? No que estava acontecendo ali na ausência dela, né? Então ele tem, e realmente é uma criança com muitas feridas, Com né? muitas. Com muitas E feridas. quando a gente pensa nessa história do abandono, né, dessa falta de cuidado do abandono, aí vem uma cena que eu acho muito simbólica, que é quando o psiquiatra tinha 3 sessões, e é norma, não tinha o que fazer. Eram 3 sessões Hum, para indicar ele continuar ou não. Então eram 3 sessões e teve todo aquele processo, enfim,
E aí ele conseguiu fazer essas 3 sessões onde ele conseguiu contar muita coisa, tudo isso que a gente está falando aqui, surgiram nessas 3 sessões. Não, eu acho que nem tudo, mas quantas coisas foram surgindo nessas 3 sessões, né. E aí quando terminou, ele falou: "Acabou, já foram, você só tinha 3 sessões, é isso", né, e é Uhum. algo que é a norma daqui, é assim que funciona, você só tem direito a essas 3 sessões. O quanto para ele isso foi complicado, olha como ele ficou naquele momento. Ele ficou, assim, chegou lá bravo, irritado, xingando, brigando, e aí ele traz uma frase que é muito simbólica, né, que ele diz que o grande erro dele foi ter ele fala em outras palavras, não é ele não usa essas palavras, mas ele traz que o grande erro dele foi ter confiado, ter falado com ele. Porque ele estava sendo abandonado. Ele não usa essas Uhum. palavras, mas é exatamente isso, naquele momento, a forma como ele chega e a hora que ele entra e fala com ele sobre isso, né, que o meu maior erro foi ter falado com você, foi alguma coisa desse tipo, ou seja, eu me abri, eu confiei e você me abandonou, As né. pessoas vão embora, né? Porque as Hum. pessoas vão embora, porque ele só Uhum. tinha 3 sessões. É, E ele não queria. Naquele momento ele sentia que ele queria mais, que ele precisava de mais, que era muito importante para ele dar é, continuidade naquilo. Então é. assim, Ele já tinha isso formado ali um vínculo, né, já, com mesmo o sendo tão psiquiatra. pouco, foi o único, foi o único momento, foi a única pessoa que ele conseguiu falar, que ele conseguiu se abrir, que ele se sentiu ouvido. De verdade, de repente ele mandou ele Uhum. embora, né, É. ele falou: "Chega". E aí mexeu na grande ferida da rejeição e do abandono, quando ele fala isso, aí bate nesta Uhum. ferida dele, que é muito forte, aí ele se revolta, ele se revolta. Então, o quanto, isso é presente, aí reforça isso que eu acabei de falar, o quanto é difícil para as pessoas que vivem esses abandonos, essa rejeição, onde tem um núcleo, né, uma ferida Uhum. relacionada à rejeição, a abandono, o quanto é difícil para elas confiarem e se permitirem se entregar. Né, se entregar num relacionamento, amoroso, afetivo ou mesmo de amizade. São pessoas que acabam se isolando muito mais, né, porque elas têm medo. E essa cena eu achei que foi muito É, é. simbólica nisso. Você lembra dela? Lembro, eu lembro, e assim, e é muito interessante como nesse momento, né, que vem essa ferida, né, esse que a gente chama também do complexo do abandono, né, quando vem essa ferida, quando vem essa emoção, essa memória, como ele perde essa racionalidade. Por quê? Porque o psiquiatra tinha dito para ele: "São 3 sessões". Né, era um combinado, era um acordo, que tinha um começo, um meio e tinha um final já marcado, né, e que no começo talvez ele tenha ouvido ali, tenha pensado: "Ai, graças a Deus, tomara que passe logo", né, porque mostra isso, né, ele sentado ali, o relógio e tal, mas quando ele se vincula, ele esquece Ele isso, chega até a falar, né, né. Lu: "Mas vão ser só 3. Se eu começar a falar, são só 3". Ele: Pois é, "3 sessões". Ele: "Então tá". Mas depois ele quer mais. é, ele quer mais. Não sei se E vale a gente sabe, falar. Fala, fala. só uma coisa que eu acho muito interessante, eu não sei nem se você quer entrar nisso, mas nessa última sessão que é claro, gente, não acaba a sessão aí, porque depois disso tudo ele decide fazer mais sessões com ele, enfim. Na última sessão ali das 3, na terceira sessão, ele traz ele entrega o livro para ele, para que ele possa entender a história desta família que ele que adotou, né, para ele entender o motivo da agressividade da família. E eu fiquei pensando assim, e também ao mesmo tempo em que ele vai entender o motivo da agressividade da família, ele vai entender a sua própria agressividade. E quando ele entrega, ele diz assim que, porque aí ele questiona até quando ele recebe aquele livro, mas quer dizer,
eu tenho que aceitar, eu tenho achar que está certo, que está tudo bem, tudo que eles fizeram, alguma coisa assim. E ele disse: não, não, o que eles fizeram não está certo, mas aqui você vai entender o que levou eles a fazer, né? Vai entender um pouco. E isso é muito interessante, porque, quer dizer, está mostrando o quanto por trás de todo comportamento tem uma história. E aqui é uma história de ancestrais. É uma história que vem lá de trás, que vem enraizada nessas pessoas. E é muito interessante isso agora falando, eu fico pensando assim, e eles chamavam, né, aquilo que eu falei agora há pouco, eles chamavam o negrinho, o seu negro, o seu... eles reproduzem aquilo que se Uhum. faziam com os escravos. Então, eles reproduzem aquilo. Então, este livro é um livro que conta a história da escravidão e que ele pede para ele ler. E se a gente pensar assim, conta por que que essa família era tão agressiva, de onde vem isso tudo, a história, que é um pouco do que a gente está falando. Por que que esse rapaz era tão agressivo? Porque ele também teve uma história de aprendizado. Não tira a responsabilidade de ninguém. Não tira essa responsabilidade deles terem feito algo que não é legal. Só que a gente sabe o que leva a isso, que tem toda uma história por trás. Eu acho que isso é Uhum. bem interessante. É, realmente é importante mesmo. E eu queria falar um pouquinho dessa da relação dele com o psiquiatra, assim, Pode falar. como que vai formando, né, esse vínculo assim. E aí eu não sei o que que você pensou sobre isso, né, Darcy, mas como Eu esse não pensei, psiquiatra, né? você não Na verdade, eu pensou? não pensei, mas fala que eu penso agora. Então, como esse psiquiatra, né, que é negro, né, e é uma figura masculina, né, se de alguma forma ele pode representar aí uma figura paterna, né, que pode ter facilitado também esse vínculo, né? O que que você acha? Eu acho que faz sentido, sim, porque de alguma forma ele assumiu esse lugar. Ele assumiu esse lugar, né? Ele Esse fala filho, rapaz, inclusive, né? Tem ele algumas chama cenas de, que ele fala não, ele filho, tem né? várias cenas que ele chama ele de filho. Ele vai chamando ele de filho. Então, acho que faz muito sentido, porque ele assumiu esse lugar de pai, né? Uhum, Ele era o psiquiatra, ele era o terapeuta, só que esta relação foi se transformando. uhum, Ela foi se transformando a ponto de levar ele para casa, né, para participar da ação de graça. é, Então, começou a fazer sessões na casa dele. Então, essa uhum, relação foi. E ele foi adotando, ele também como pai. Então, o vínculo ali, a gente talvez, eu não pensei nisso, mas agora que você falou, talvez o vínculo tenha se estabelecido numa relação de pai e filho, e não de terapeuta-paciente, é, né? é, E porque ele complementou. uhum, Ele uhum, complementou, porque o paciente pode uhum, até chegar desta forma, precisando de alguém que acolha, de alguém que escute, né, mas ele complementou. é, uhum. Acho que depois a gente pode até falar um pouco mais, né, sobre isso, sobre essa questão dessa relação Uhum, complementar, né? uhum. E tem uma coisa que eu vejo como extremamente importante, que mais do que uma vez o psiquiatra traz para ele, que é a importância da busca desta família. O pai morreu, mas e a mãe? A mãe nunca foi procurar, e ele pergunta: "E você já foi procurar sua mãe?" "Não." "Seria importante você ir buscar, seria importante você ir procurar." E ele: "Não." Ele: "Não." E depois ele vai e de novo, né, seria importante ir buscar. E o quanto isso é importante. Você não acha? Eu acho que isso é muito importante, porque existe um buraco ali dentro dele, existe um buraco muito grande, né, uma Uhum, falta, uma ausência. uhum, E ele precisava encontrar essa família de alguma forma. uhum. Então, tem só um ponto que eu penso sobre isso, Darcy. Embora eu entenda que o resultado, né, que a resposta que vai vir para ele
não tem a ver exatamente com o comportamento da mãe, se a mãe vai ser receptiva ou não, né? Eu até acho que não tem a ver com isso. Mas eu ainda acho que esse terapeuta, é, ele arriscou um pouco, né? Porque, de repente, ele pode ir atrás e buscar, né? Não é o caso dele, não é o caso dessa história, né? Que teve um final aí que acho que legal, né? Que foi muito importante, que trouxe preencheu, né? Ele se sentiu preenchido de alguma forma, né? Ele encontrou um lugar, mas corre o risco também de você não ter isso quando você vai buscar, porque você vai no escuro, você não sabe o que você vai encontrar, né? Então isso passou um pouco pela minha cabeça, sabe? De repente você fala, "Não, vai É. lá, vai buscar, vai", e de repente não é, Então, você pode ter uma. mas eu fico pensando o quanto era importante ele correr esse risco, né. Uhum, Ele poderia não encontrar ninguém, ele poderia, mas, assim, o quanto era importante ele correr o risco de seja lá o que ele fosse encontrar, tá. porque, existia uma ferida dentro dele, que é essa ferida de pertencimento, que você comentou aí, né, essa ferida de pertencimento. E se ele não fosse em busca da sua raiz, eu não sei se essa ferida seria cicatrizada. Não sei, eu estou pensando um pouco nisso. Foi Uhum, um pouco da compreensão que eu tive ali. Porque quantas pessoas são adotadas e nunca sabem nada sobre a sua família de origem? Ah, então essa pessoa fica com uma ferida e nunca vai ser. Não, porque não necessariamente ela tem uma ferida de pertencimento. Só que este rapaz, ele foi abandonado por esta mãe, ele foi colocado numa família que o rejeitou também, que não o acolheu, então ele não pertencia a lugar nenhum, nem mesmo na marinha, ele se sentia pertencente. Então, ele tinha uma ferida de pertencimento muito grande. E aí eu imagino que o insistir ali foi um risco, é óbvio que foi um risco, acho que você tem total razão quando você fala, mas um risco que ele precisava enfrentar. Ele não uhum, sabia o que ele ia encontrar. Tanto que ele encontra essa mãe, e a mãe não ofereceu nada para ele. Ela não tinha nada para oferecer, né. Ela não tinha nada para oferecer para ele. Mas assim, ele não estava mais esperando. uhum, Ele não estava mais esperando algo, mas era importante para ele aquilo, né, era importante ele poder ver, conhecer, saber que ela existe, falar algumas coisas que estavam dentro dele para ela, como foi uhum, que cena linda, emocionante, ele falar quem ele se tornou para ela. E Lu, assim, ai, a dor dessa mãe não era grande, né. uhum, Ela se mostrou aquela coisa num primeiro momento, a gente pode até dizer assim: "Nossa, meu, ela ficou lá, saiu, não quis saber, nem". Sim, eu fiquei imaginando que dor, que vergonha, que quantos sentimentos estavam ali por é, dentro dela, onde uhum. ela não conseguia, Ela ela não não consegue conseguiu nem nada, e nada, ele não consegue. entendeu isso. É, sim. Ele entendeu isso, ele entendeu e ele partiu para a realidade que aquela mulher que ele idealizava quando era criança, ela não existe. Entra Uhum. naquela coisa de aceitar a mãe que ele tem. É. É essa mãe que eu tenho, é ela, que é assim, não é aquela idealizada onde eu vou ficar na busca daquela que eu quando criança ficava esperando, ele tem essa fala, né, de que assim, ah, eu chegava na esquina, imaginava que você ia estar me esperando, que ele trazia aquela idealização. Uhum. E aí você fica nessa busca de uma fantasia. E agora ele não precisa mais disso, ele olha Uhum. para ela como ela realmente é, aceita ela do jeito que ela é, e ele fala isso no final, né. Sim, ele fala. Aceita ela como ela é, e o quanto isso foi libertador, né, e preencheu o vazio. É.
Junto com a outra E, família, é óbvio, né? sim, eu quero só fazer uma observação aqui, Hum, acrescentar, na verdade, ah, porque eu falei sobre o risco, né, que se corre, mas aí te ouvindo, Darcy, eu acho que porque o risco que ele corria era ou de não encontrar, ou de encontrar e ser rejeitado novamente, né? uhum, Mas, te ouvindo, me veio assim que saber, né, conhecer o sistema, conhecer as pessoas, né, saber de onde você vem, ou seja, o pertencimento, ele é maior do que ser rejeitado ou não, né? Assim, então, só de saber que é daqui que eu venho, são essas as pessoas, acho que isso vai além, né? Isso é muito mais importante, a gente considera muito mais, né? Acrescenta muito mais do que ser rejeitado ou não, né? Para ele ali naquele momento, né? E outra observação que eu quero fazer disso que você falou da mãe, que é algo que a gente vê no consultório, né? Esse conflito, né? Que é a mãe ideal e a mãe real, né? A mãe que eu tenho e a mãe que eu gostaria que ela fosse, que é aquela idealizada. E assim, e é uma briga, né? Passar a vida, não, mas minha mãe ela poderia ter feito, ela deveria ter feito, ela, né? Que é isso, né? Que enquanto a gente não aceita, né, e não lida com essa mãe real, a gente vai continuar nessa é. busca, né? E isso acontece com a mãe, isso acontece com o pai, isso acontece com a Sim, esposa, com o marido, com o sim. filho. Isso é essa busca de uma idealização e que dificuldade de olhar para o real, né? E é Uhum. essa que está aí, essa pessoa que está aí na sua frente. Uhum, Ah, uhum, poderia ser melhor? Poderia. E essa cena da mãe é interessante, Lu, porque ele chega, e ele faz aquela pergunta, que era a pergunta que era, por que você não foi me buscar? Ele faz essa pergunta e ele não tem essa resposta. é, Mas assim, ok, ele só precisava uhum, fazer. Acho que ele precisava uhum, mais falar do que ouvir, é, né, naquele é, momento. Ai, uhum. essa cena é uma cena assim Maravilhoso, é, maravilhosa, é linda. uhum, Quer dizer, eu uhum, acho que essa parte do filme todo, porque aí quando sai dali ele vai para a família do sim, pai. é. Que Mas gente, olha só, antes de ir para a família do pai, tá? tá. Tem que acho que a gente não falou que tem o papel dessa namorada. Ah, tá. Ele chama, né? Ela Então, vai assim, eu junto. vou e ele fala, eu quero que você vá comigo, e ela vai, né? Então, acho que ela tem ali um papel muito importante também, né? De estar com ele, de só estar. Né? Ela não fala nada, ela só está ali. E ele fala isso para ela, né? Você me ajuda, eu não sei exatamente, eu não lembro agora exatamente a frase, mas ele fala, você me ajuda sendo quem você é, né? Ela não precisa fazer nada. Achei essa parte tão bonita também, né? E é ela Legal que isso, vai né? ali como apoio, é. Não lembro dessa parte, Lu. Ele Não fala isso lembro para dessa ela. parte. Mas é legal isso, né? É, Porque ele aceitar o outro como ele é. Então ele já estava num processo exatamente. de evolução grande, né? Uhum, uhum. De amadurecimento, evolução no sentido de amadurecimento dentro É, do autoconhecimento, é. para já poder aceitar ela do jeito que ela é, Uhum. né? Assim como ele aceita a mãe também como ela é, É, né? é muito, muito legal, É. muito legal. E aí vai para a E família? aí? Quer falar? Então fala, porque essa Não, pode cena falar, também. pode falar. Essa cena, gente, é uma cena que leva a gente aos prantos, né? Achei a cena Ah, mais bonita do filme. e tem uma coisa que é muito legal, assim, porque esta cena ele encontra a família do pai, uma família enorme, uma família grande. Ele descobre que ele tem tios, tem avós, ele tem primos, ele tem uma família grande, meu, nessa hora não tem como você não pensar, caramba, né, por que que nunca chegou nele? Porque nunca eles descobriram que eles tinham, que ele existia, né, eles não É. sabiam que ele existia. E é lindo essa cena, porque ele é recebido, quando ele chega na casa, ele é recebido
porque eles organizam, né, depois que descobre que ele existe, eles organizam chamam a família inteira lá. E aí Hum. ele chega ali na casa, sendo recebido pelos tios, pelos primos, e quando abre aquela porta, que tá, os avós, os mais Os velhos, mais velhos. todos mais velhos com um banquete. É muito, você lembra como o filme começa, Lu? Uhum, Ele sonhando, porque assim, é o idealizado, né, porque o início do filme, ele tá sonhando, né, o filme começa com esta cena uhum, de uma família perfeita, uma família linda, onde ele estava sendo recebido por essa família com um banquete, aquela coisa maravilhosa, mas era o sonho, aquilo que ele idealizava. Ele não encontrou na mãe, mas ele encontrou na família do pai é, exatamente o sonho sim, dele, né. E a avó ainda assim, eu acho que era a avó, né, ainda traz ele ali, né, é, assim, eu não lembro qual foi a palavra dela, mas é alguma coisa assim, seja bem-vindo, seja, né, alguma coisa de incluir, de incluir, exatamente, você faz uhum, parte, você agora faz uhum, parte desta família. é, Foi lindo, é foi linda lindo essa, e transformador na vida dele, transformador. não E sei, para eu fico até fechar, meio sem saber o que falar dessa é, cena de tão linda, de tão que eu nem sei se tem muito o tão que falar, né. simbólica, né? De abre a porta e tá ali, né? Essa ancestralidade, essa, né? Recebendo os mais sábios, os mais velhos, né? Incluindo e aquela comida também que representa ali aquele comer junto, aquele afeto. Então Afeto. Era tudo o que ele precisava, né, era tudo que ele precisava, era tudo que ele queria, que e precisava. contato, né? As pessoas abraçam, as pessoas beijam, as pessoas. Nossa, é maravilhoso. E ali Essa ele cena é recebeu aquilo maravilhosa. que ele não teve uma vida inteira, né, por isso que foi Uhum, transformador. E ali ele passou a pertencer de verdade, encontrou seu lugar de verdade. Foi é, transformador, eu acho que não tem muito mais o que falar disso. É um filme uhum, que tem que ser visto por quem não viu, é um filme lindíssimo e que mostra, é um filme baseado, né, como eu já falei, em fatos, é real, e é um filme que a gente vê muito nas histórias que aparecem pra gente, não necessariamente com tanta violência, não necessariamente assim, mas a gente sabe que tem muita história de violência, abuso, mas, o quanto existe esse buraco na vida de tantas pessoas, o quanto as pessoas carregam uma vida inteira esse sentimento de abandono, de rejeição, de falta. Isso é muito presente, né, elas são uhum, tratadas de determinada forma ali, quando são pequenas, onde, ela passa a acreditar que ela tem que ter determinado comportamento para poder receber amor, que é o a gente chama, eu acho que eu já falei em outro momento, né, a gente chama de lógicas de conduta, quando você, a partir de um comportamento né, que é reforçado ali, né, "Ah, eu tenho que ser aquela pessoa super legalzinha, super boazinha, eu tenho que servir você para eu poder receber afeto", né, eu passo a acreditar que eu só recebo afeto a partir do momento em que eu sou boazinha. Então, eu tenho que ser boazinha para receber afeto, né. Se eu não for boazinha, eu não recebo afeto, coisa do tipo, né, grosseiramente falando. Então, quantas pessoas aparecem assim, com um buraco muito grande e precisam é, preencher, e para preencher precisa buscar o que tá faltando, né. uhum, E também tem uma coisa, Lu, que você tinha hum, comentado, que eu acho que a gente não pode esquecer aqui de falar, é sobre essa relação, de novo, do terapeuta-paciente, e o que isso também provocou na vida dele, porque a transformação foi dos 2 lados, né. uhum, uhum. Que acho que a partir daquilo que você disse, né, dessa relação complementar, né, porque esse psiquiatra, esse terapeuta, ele tinha ali uma questão também,
né, de paternidade, e quando vem esse paciente para ele, isso também, né, isso vai despertar nele, isso vai é, ser um gatilho para ele desse conflito, né? E aí, o Darcy, eu acho que a gente também pode até falar um pouquinho da relação terapeuta-paciente, não sei, deve ter psicólogo também assistindo aqui, né? Que a gente fala até onde vai essa relação, né? Porque tem um momento ali que ele deixa de ser o terapeuta, né? Ele deixa de ser o terapeuta, porque talvez, né? Talvez tenha passado um pouco do ponto de relação psiquiatra-paciente, né? Então, no início ali ele já tem essa relação complementar, ele chama, né, de filho, ele também se vê ali vai como um pai, né? E aí tem um momento em que não dá mais para seguir como psiquiatra, né? Como terapeuta. E a gente imagina que ali a relação vai se tornar outra coisa, né? De proximidade, de amizade, mas o que eu quero falar aqui também é como essa relação paciente e terapeuta, como pode também pro terapeuta ser curativa essa relação, né? E aí a psicologia analítica fala sobre isso também, né? Que é esta relação é que faz a terapia acontecer, né? Tô só falando um pouco da psicologia analítica, que como a relação com o seu paciente também acaba te curando, né? Se isso for feito de uma forma saudável, né? Se você também tem um acompanhamento terapêutico, mas como esse vínculo pode ser curativo para o terapeuta também, né? Quando ele se permite também se olhar, né? Refletir, enfim, era isso que eu queria trazer um pouco aqui. Não sei se isso faz sentido para você. Claro que faz, claro que faz. A gente entende, no psicodrama a gente também entende isso, que toda relação é feita no mínimo a 2, e a gente cresce e Uhum, se desenvolve a partir da relação, não é? A gente cresce e se desenvolve a partir desta relação, então são os complementares. Eu só sou terapeuta porque eu tenho um paciente. Se ele não existir, meu papel uhum. também deixa de existir. Então, é esta relação que faz com que a gente se desenvolva, e eu me desenvolvo a partir do outro, né? Então, eu acredito muito nisso e acho que faz total sentido. E ele traz, né, onde mexeu, porque que ele chamava ele de filho, tem uma questão dele em não poder ter filho, então o quanto ele assumiu realmente esse papel de pai, só que ele foi se dando conta no decorrer que ele Uhum. tinha assumido isso, então que essa relação estava se transformando, né, que ele, por mais que fosse terapêutico, ele estava deixando de ser o terapeuta, Estava né, então adotando já, né? estava adotando. E eu acredito muito nisso, o quanto é curativo realmente para a gente, o Uhum. quanto a gente se desenvolve junto, com cada um que a gente atende, com cada um. É, verdade. Então, meu, é maravilhoso. Eu acho que é isso, né, Lu? Nas minhas Acho que é. anotações aqui, eu não tenho mais nada. Eu acho que é isso. Acho que o que fica tudo isso, né, deste filme. É, se você não assistiu, assista, porque é um filme fantástico, é um filme maravilhoso e super vale a pena. E espero que vocês tenham gostado dessa análise, que tenha feito sentido para vocês. Deixa aí no comentário, nos comentários, o que vocês acharam, se vocês conseguem enxergar e perceber algo que a gente não falou aqui. Deixa aí para gente nessa troca. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para acompanhar a gente. Aperta o sininho para receber as notificações. Curte aí também este vídeo, compartilha com outras pessoas, ajuda a gente a poder produzir mais, né? Acho É que é isso aí. isso. É isso, Se Lu? quiser deixar sugestões de filmes para a gente fazer também, a análise, a leitura psicológica, também fica à vontade. É isso aí. Grande beijo, gente, e até o Beijo, gente. próximo. Até.